Good morning, good afternoon, Good evening, good night. Anyway, aqui é o Teacher Daniel. E eu sou a Teacher Shimene. Exatamente, somos professores de inglês do Ensino Fundamental 1 do Colégio Bituruna. E por que a gente está aqui, Chi? Nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino de inglês aqui no Colégio Bituruna. E vale ressaltar que nós não somos só teachers, só professores, somos especialistas da área. Exatamente. Porque muita gente pergunta, mas que história é essa? O que é o bilinguismo? Como isso é trabalhado em sala? Qual que é a diferença? Como era o antes e como é a realidade hoje do aluno que estuda inglês no Fundamental 1 no Colégio Bituruna? Começa com uma trajetória, né? O aluno começa a ver inglês lá na educação infantil. Ele começa a ter contato com comandos, com vocabulário. E é claro que eu acredito que seja a expectativa dos pais. Vai sair do ensino médio fluente. Vão confundir o menino até com um britânico. E não é bem assim que acontece, né? Não para todos, mas para muitos. E é um processo, né, Teacher Daniel? É um processo, é muito bem trabalhado, calculado passo a passo, né? Por exemplo, a criança que está lá no primeiro ano, ela não vai lidar muito com as habilidades de writing, de escrita e de reading, de leitura. O gramatical não é tão focado, né? Exatamente, a gente vai desenvolver mais a questão do listening, que é a escuta, e do speaking, que é a fala, porque quando a gente aprende uma língua, naturalmente é assim, né? Primeiro a gente escuta, depois a gente fala. Então esse processo, ele é respeitado dentro da nossa metodologia, né? Eu que sou professor esse ano do primeiro ano e do segundo, você está no terceiro, né? Então já no terceiro você trabalha mais com writing e com reading, né? A gente trabalha tanto a cópia quanto a produção textual livre, né? Mas a gente coloca ali a gramática numa coisa tão implícita, tão natural, né? Por exemplo, o A&N. I have a teacher. I am an astronaut. E a criança aprende a falar e depois que ela já tá... É natural. Depois que ela tá falando ali, que você pegou, ó, aqui, ó, com teacher. Você já escutou a teacher falando a teacher or an teacher. Aí eles dão uma bambeadinha, mas depois vai, é muito natural, é muito gostoso. E é importantíssimo que isso seja desenvolvido. Quando a gente pega uma criança de 4, 5 anos de idade, né? Ela nunca estudou, ela vai para a escola, não aprende assim, por exemplo, vamos conjugar o verbo pular no presente do indicativo. Eu pulo, tu pulas. Não, mesmo ela não aprendendo assim, ela já sabe, concorda? Ela fala, eu gosto de pular, ontem eu pulei corda, hoje eu pulo corda com minha avó, não sei, amanhã eu vou pular, eu pularei corda. Ela já sabe gramática sem nem ter tido essa aula. E é exatamente isso esse trabalho que a gente faz lá dentro, né? A gente também casa muito com as habilidades do português, né? A gente entende que a criança, além das habilidades cognitivas, né, oral, a escrita e a leitura, é muito importante que ela desenvolva o socioemocional, as habilidades motoras, né, como na educação infantil trabalha-se movimento de pinça, e a gente continua esse trabalho, porque a gente sabe que não acontece só em uma determinada série, né? Quem é mãe, quem é pai, quem tem criança em casa, consegue perceber o quão gradativo isso é e que precisa ter essa continuidade. Afinal de contas, a criança precisa melhorar cada vez mais. Exatamente. E não tem aquela coisa famosa que é verdade? Quanto mais cedo você é exposto ao idioma, mais fácil você vai desenvolver ele no futuro. Isso é verdade, gente. Super. Muito verdade. De passagem, isso. As filha, né? Fluente. Hoje é minha aluna, gente. Você vê, você chora, cantando Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, assim, brilliantly. Então é verdade. Então a gente já começa esse trabalho aqui de educação infantil justamente para quando a criança ou adolescente chegar lá no ensino médio, ele já está... E quebrar essa coisa de... Quando você era adolescente, como é que era a escola e o ensino da língua inglesa? Como é que você encarava isso? Eu lembro do verbo to be. E como é que você encarava? Inglês, eu não tô nem aí, né? Isso não vai me reprovar mesmo. O inglês não tinha importância. O inglês, ele não tinha peso e ele não tinha encantamento, Exato. Que é o que a gente tem hoje. Exato. O encantamento é o ponto principal, é o ponto de partida, e a gente tem muito isso
essa comunhão entre os professores do Colégio Bituruna. Exato, inclusive dessa comunhão que vem o Clio, né? Vamos lá, o que você teve que aprender? Voltar a aprender para ensinar inglês. Gente, eu posso chora começar? Comigo, vai, chora comigo. Fotossíntese. Partes do corpo, ciclo de vida dos insetos, inclusive os grupos dos insetos. Sim, gente, ou seja, a gente tem a parte para cumprir da BNCC e tudo certo, mas nós temos esse Clio, que é fotossíntese, parte do inseto. Eu tive que estudar geografia, como é... Ai, eu não vou nem falar. É muito não vou gostoso, né? É gostoso. Cara, a gente desenvolve um vocabulário extra. Você não fica só naquela coisa, a menina está feliz, a menina está triste. Não, você começa a falar, olha, o inseto tem duas partes. É uma comunicação natural que já acontece no seu dia a dia, na sua língua materna e que, consequentemente, vai acontecer aí para os meninos. Hoje, quando eu entro dentro de sala de aula, a minha revisão é meio diferente, né? Eu não faço aquela revisão quadro, aquela coisa. Eu chego na sala de aula, hello, good afternoon, ladies, good afternoon. Is there a teacher in the classroom? Eles começam, yes, there is a teacher in the classroom. Você vai falando, vai gerando uma comunicação e é aí que você percebe que você fez um bom trabalho. Onde você acertou, onde você precisa melhorar, o que os meninos já estão sabendo ou não. Então, o Colégio Bituruna faz um trabalho, nossa equipe faz um trabalho muito diferente do que eu aprendi de inglês. Eu também posso assinar. E a gente pode olhar com os nossos próprios alunos. Você pode perguntar, vocês podem perguntar, todos eles que têm aula de inglês, no dia de aula de inglês, eles adoram. Nós trabalhamos com muita música, né? Qual que é a importância da música? Essa é boa, hein? Por que meu filho ouve muita música na aula de inglês? Nossa, porque ele desenvolve tantas habilidades. As habilidades, né, de listening. O bom ouvinte, ele torna um bom falante. Então a música desenvolve essa fluência de maneira... Eu percebi uma vez, uma criança estava lendo o texto e estava lendo fragmentado. Eu não lembro qual é o texto agora. Mas aí eu comecei a colocar uma pegada. Vamos fazer uma pegadinha. Aí a criança foi. Daqui a pouco a criança estava falando assim, ó. Eu falei, nossa, ritmo. Como a gente aprende a falar no português? Atirei o pau no gato. Rhythm is everything. Uma outra coisa importante da música também é a aquisição de vocabulário. Quem escreve música, nós não estamos falando de MC, alguma coisa do dia a dia, tá, gente? Nós estamos falando de músicas pedagógicas, né? Existem músicas, por exemplo, Beatles, que não é, o intuito da música não é pedagógico, mas naquela época fazia-se letras lindíssimas, com propósitos maravilhosos. E a gente usa isso dentro da sala de aula para gerar conexão, para gerar expressão, porque a música é a expressão, né, da língua. Então existe ali toda uma parte regional também. Os Beatles ingleses, por exemplo, Michael Jackson português, Michael Jackson inglês, americano, e aí você tem aquele contraste, você consegue aprender mais ainda da cultura, porque não é só sobre falar, é sobre vivenciar, é sobre sentir, é sobre você entrar dentro daquela cultura e viver aquilo como você viveu, como eu vivi, como a gente vive. Como a gente vive todo dia das nossas vidas. E outra coisa, a gente tem uma maneira de nos avaliar. Quando eu falo nos avaliar, eu falo professor, nosso trabalho como escola. Quando o aluno termina anos iniciais, quando ele termina os anos finais, como é que a gente se avalia? TOEFL. Nossa Senhora, o TOEFL, verdade. TOEFL, né? Vocês conhecem, é um exame internacional que ele é como se fosse uma régua medidora. Então, quando você faz o TOEFL, não tem essa coisa de passei ou não passei. Ele simplesmente vai medir, seu inglês está chegando a nível X, a nível Y. O quanto você está entendendo. O quanto você está entendendo. E a gente faz isso aqui no Colégio Bituruna. O aluno que termina o 5º ano, ele faz esse teste para nós vermos como ele está, até onde a régua dele está, e a mesma coisa do 9º ano. E o tipo de metodologia que a gente usa, que é muito a dúvida dos pais, é a socio-interativa, porque você mistura o social com a interação, e não é a gente ali falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, muito pelo contrário, né? Nossos planos de aula têm que ser bem flexíveis, porque os alunos trazem muito de fora, e dentro, a gente pega aquele ganchinho ali, por exemplo, um filme que a criança gosta, algo que ele fez dentro da família, uma viagem. Quantos alunos nossos chegam falando, fui para Paris e tive que falar inglês?
Adoro. E sem contar que, por exemplo, assim, nas unidades que a gente trabalha também no nosso material, tem muita coisa que é do mundo, né? Sim. Igual, não sei se vocês já ouviram falar das escolas. Você deu aula pro 2º ano? Não, né? Não, ainda não. Tem um capítulo que fala sobre as barcos, escola barcos. Em Bangladesh, que as crianças pegam e estudam em escola barco. E aí a gente fala sobre esse assunto, já trazendo a questão cultural, dentro da língua inglesa, com vídeos das crianças lá em Bangladesh, estudando nessas escolas, que são barcos. Então eles ficam assim, estão aprendendo cultura, aprendendo a língua inglesa, que é... Eles ficam curiosos para poder conhecer, imagina. E que metodologia é essa? Sócio interativo. Exatamente. A gente não esquece mais. Sócio interativo. Uma coisa bem legal. Dentro de, por exemplo, vou usar esse tópico seu aí. Estamos falando sobre o tipo de escolas que acontecem em outros países. É 100% em inglês a aula? Não pode. Não tem como. Imagina, chega alguém aqui falando japonês pra você. Comunica, fala. Existe. Eu vou me sentir constrangido. Sim. Não é um incentivo para eu falar. A diferença da nossa aula, eu vou falar nossa equipe, porque aqui conheço o trabalho, que é Broad. A diferença das nossas aulas de hoje para as aulas, vou colocar nem de muito antigamente não, de alguns anos atrás, 5 anos atrás. Meia década atrás, de 5 anos atrás, é que nós planejamos algo que seja mágico todos os dias. Você não vai ter uma aula chata. Você não vai ter uma aula desinteressante, você vai ter uma aula, assim, com algo novo. As crianças precisam se sentir desafiadas, né? Elas têm essa necessidade de coisa nova, de desafio, porque vai você chegar no 2º ano e passar uma coisa que todo mundo já sabe. E a outra geração, né? Já é uma geração que vem da internet. Se a gente não rebolar, eles teacher, eu já sei. E a gente mistura o novo com o antigo. Você passou uma vez um desenho que era da sua época, que esses meninos ficaram enlouquecidos. O Muzzy. Muzzy in Goldland. Na minha época era Sesame Street. É? Sua época é o Muzzy. Muzzy in Goldland. E eles ficaram apaixonados. Minha filha ficou mesmo assistindo aquilo ali over and over and over. Mãe, você não conhece o Muzzy? Eu, não conheço o Muzzy. Você não sabe o que você está perdendo. E me fez assistir o tal do Muzzy lá no YouTube. Tá vendo? A família acaba aprendendo também. Para terminar é isso, né? O inglês no Colégio Bituruna é algo de vivência, é algo gostoso, é algo encantador. É uma equipe de ponta, são todos profissionais muito experientes que vêm de longa data, são profissionais habilitados, qualificados, escolhidos a dedo, né? A dedo, de encher o nosso peito e dizer, eu tenho orgulho de fazer, de estar com essa equipe e de estar nos gigantes, somos o Biturunics. Não é isso? Thank you very much. Thank you, and I hope to see you next time. So do I.